Oi, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, te louvamos, meu Deus, porque Tu és bom. A Tua misericórdia dura para sempre, Pai amado. Senhor, te louvamos, porque Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus que não muda, Senhor. Ao contrário da gente que a cada instante está mudando, Pai amado. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado por mais um dia de milagre, Senhor. Porque mais um dia de vida é um milagre, Pai amado, que o Senhor nos dá dia após dia. E pouco valorizamos isso, Pai. Obrigado pela Tua justiça, Pai amado. Senhor, obrigado por caminhar conosco, Pai amado, mesmo nós não merecendo. Obrigado, Senhor, porque mesmo sendo pecadores, falhos, mas o Senhor se inclina para ouvir a nossa oração, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado por nos trazer aqui para ter essa oportunidade de te adorar, de dizer o quanto Tu és maravilhoso, quanto Tu és bendito, quanto Tu és santo, santo, santo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas alimentações que nos dá, tanto sólida como espiritual, que é a Tua palavra, Pai amado. Tua palavra é viva e eficaz, é transformadora, Senhor. E precisamos, Pai, precisamos ser transformados dia após dia, porque estamos neste mundo em meio ao pecado, Pai amado. Mas o Senhor nos dá força, Pai amado. O Senhor nos dá forças para prosseguir. O Senhor está conosco a todo momento, Pai amado. Que possamos, Senhor, permanecer em Ti, Pai amado. Que o Senhor nos ajude, Pai amado, cada dia mais a proclamar o Teu Evangelho através da internet, Pai amado. Renove nossas forças, nosso ânimo todos os dias, Senhor. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. O devocional de hoje é referente a Atos, capítulo 9, versículo 11. Atos capítulo 9, versículo 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11, tá bom? Atos capítulo 9, versículo de 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. A conversão de Saulo. Saulo continua perseguindo a igreja
e recebe permissão para prender cristãos de origem judaica que moravam na cidade de Damasco, a fim de serem julgados pelo Conselho Superior de Jerusalém. Na estrada para Damasco, o Senhor Jesus aparece a Saulo e um pouco mais tarde ele se torna seguidor de Jesus. Versículo 18. É também o momento em que Paulo é chamado para ser apóstolo de Jesus. Versículos 15 e 16. E Gálatas, capítulo 1, versículos 11 a 17. E 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 8 a 10. Esta história aparece mais duas vezes em Atos, capítulo 22, versículos 6 a 16, e capítulo 26, versículos 12 a 18, mostrando assim a sua grande importância. E o capítulo inicia assim. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas, na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então, eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus, chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronte-se e vá até a casa de Judas, até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando. Até aqui. Amém. Vamos ver o que Spurgeon diz sobre essa passagem. As orações são instantaneamente percebidas no céu. No momento em que Saul, em 1 Samuel capítulo 14, versículo 41, começou a orar, o Senhor o ouviu.
Nisto está, nisto está o consolo para a alma aflita que ora. Muitas vezes, uma pessoa com o coração partido dobra seus joelhos, porém, consegue proferir apenas gemidos de lamento, suspiros e lágrimas. Ainda assim, esse gemido faz todas as harpas do céu vibrarem com músicas. Deus toma essas lágrimas e as guarda com grande estima num lacrimatório do céu. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Infere que elas são recolhidas conforme fluem. O suplicante, cujos temores impedem suas palavras, será bem compreendido pelo Altíssimo. Ele talvez esteja apenas olhando com os olhos lacrimejantes, mas a oração é o cair de uma lágrima. As lágrimas são os diamantes do céu, os suspiros, uma parte da música do pátio de Jeová, e são contados com as melodias mais sublimes que alcançam a majestade nas alturas. Não pense que sua oração, ainda que fraca ou trêmula, será desconsiderada. A escada de Jacó é alta, mas nossas orações se apoiarão num anjo da aliança, e assim escalarão as rotas iluminadas dessa escada. Nosso Deus não apenas ouve orações, mas também ama ouvi-las. Amém. Não se esquece do clamor dos aflitos. É verdade que ele não leva em conta observações elevadas e palavras imponentes, que ele não se importa com a ostentação e o esplendor dos reis, que não ouve a soberba da música de guerreiros, não considera o triunfo e o orgulho do homem. Mas, onde quer que haja um coração cheio de tristeza, ou um lábio tremendo de agonia, ou um profundo gemido, ou um suspiro desolado, o coração de Jeová se abre. Ele marca no registro de sua memória. Coloca nossas orações como pétalas de rosa entre as páginas de seu livro de memórias. E quando o livro for finalmente aberto, haverá uma preciosa fragrância brotando dele. A fé não pede sinais do céu para mostrar que as orações aceitas sobem. Nosso sacerdote está em seu santo lugar e responde do trono da graça. Amém. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos de número 33. Canção de louvor. Uma introdução desse salmo diz: primeiro, convite ao louvor, versículos 1 a 3. Segundo, as qualidades de Deus e o seu poder na criação, versículos 4 a 9. Terceiro, o Senhor Deus de toda a humanidade e das nações, versículos 10 a 19. E quarto, confiança no Senhor, versículos 20 a 22.
E os salmos iniciam assim. Salmo 33. Todos vocês que obedecem a Deus, o Senhor, alegre-se por causa daquilo que ele tem feito. Louvem a Deus, todas as pessoas honestas. Toquem lira em louvor ao Senhor. Cantem louvores com acompanhamento de harpas de 10 cordas. Cantem a Deus uma nova canção. Toquem harpa e gritem bem alto. As palavras do Senhor são verdadeiras. Tudo o que ele faz merece confiança. O Senhor Deus ama tudo o que é certo e justo. A terra está cheia do seu amor. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus. Pela sua ordem, ele criou o sol, a lua e as estrelas. Deus juntou os mares num lugar só e guardou os oceanos em reservatórios. Que toda a terra tema a Deus, o Senhor. Que todos os habitantes do mundo o temam, pois ele falou e o mundo foi criado. Ele deu ordem e tudo apareceu. O Senhor acaba com os planos das nações. Ele não deixa que eles se realizem. Mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Feliz a nação que tem o Senhor como o seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Do lugar onde mora, ele observa todos os que vivem na terra. É Deus quem forma a mente deles e quem sabe tudo o que fazem. Nenhum rei vence por ter um exército poderoso. Nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. O nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele, porque ele é santo. Ó Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em ti a nossa esperança. Amém. Vamos para alguns comentários e referências do Salmo de número 33. Salmo de número 33, versículo 1. Obedecem. Referência, Salmo 34, versículo 15. Salmo 33, versículo 3. Uma nova canção. Um hino para louvar a Deus pelo seu amor e pela sua bondade. Referências. Salmos de número 40, versículo 3. Salmos 96, versículo 1. Salmos 98, versículo 1.
Salmos 144, versículo 9. Salmos 149, versículo 1. Isaías, capítulo 42, versículo 10. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E Apocalipse, capítulo 14, versículo 3. Salmos 33, versículo 5. Seu amor. Referência: Salmo 5, versículo 7. Salmos 33, versículo 6. Por meio da sua palavra, o Senhor criou. Referências: Gênesis, capítulo 1, versículos 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24 e versículo 26. E capítulo Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Salmos de número 65, versículo 6. Salmos 89, versículo 11. Salmos 148, versículos 5 e 6. João, capítulo 1, versículo 3. E Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Salmos de número 33, versículo 7. Juntou os mares num lugar só. Referência: Jó, capítulo 38, versículos 8 a 11. Salmos 33, versículo 9. Ele falou e o mundo foi criado. Referências: Salmos 148, versículo 5. Salmos 48, versículo 13. Salmos 33, versículo 11. Dura para sempre. Isaías, capítulo 40, versículo 8. Salmos 33, versículo 12. A nação, o povo. Trata-se de Israel, o povo escolhido por Deus para pertencer somente a Ele. Referências: Deuteronômio, capítulo 4, versículo 20. Salmo 144, versículo 15. Salmos 33, versículo 13. A humanidade. Deus não se importa somente com Israel, mas cuida também dos outros povos. Salmos 33, versículo 15. Deus forma a mente deles. Por isso, ele sabe como a mente humana funciona. Referência a Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Sabe tudo o que fazem. Referências: Jó, capítulo 34, versículo 21. Salmos 11, versículo 4. E Salmos 139, versículos 1 a 4. Salmos 33, versículo 17. Não são os cavalos que ganham a batalha. Na guerra, a vitória não depende do poderio militar, mas do poder de Deus. Referências: Deuteronômio, capítulo 20, versículos 1 a 4. Salmos, de número 14, versículo 7. Salmos de número 20, versículos 6 a 8. Salmos de número 44,
versículos 4 a 7, e Salmos de número 98, versículo 1. Salmos 33, versículo 21. Santo, referência, Salmos 22, versículo 3. Salmos 33, versículo 22. Teu amor, referência, Salmos de número 5, versículo 7. E é isso, gente. Salmos de número 33. Que Deus os abençoe.